Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do 3 de 10 Podcast. Um episódio diferenciado com um parceiro nosso já de anos, né? Além de ser uma pessoa muito especial. E ele vai contribuir com conteúdos muito diferenciados no sentido de medicina do esporte, experiência e vivência dele ao longo de vários anos nesse âmbito, mas é uma pessoa diferenciada no sentido pessoal também. A gente já está há um tempo tentando marcar e a gente conseguiu agendar aqui. Então, para quem não conhece, será uma experiência muito diferenciada ao longo do processo. Então, Fabrício Braga, seja bem-vindo ao 3 de 10 Podcast. Prazer. Já chegou pedindo desculpa. Que isso? Já era para ter vindo antes. Foi um carinho de vocês em me lembrar de mim. E tô esperando que essa pessoa, outra pessoa que vai chegar aí, que você começou a descrever. Antes de mais nada, galera, só para vocês não esquecerem, seguirem o canal, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e também sigam lá no Instagram para a gente poder ter uma amplitude cada vez maior, até porque o objetivo do podcast também é conseguir transmitir essas informações para o público técnico e para o público leigo. Então, quanto mais vocês compartilharem nos grupos de WhatsApp, melhor para o projeto. E hoje a gente vai ter aqui, com certeza, informações ricas, aplicáveis tanto ao profissional que trabalha com treinamento, também para o público que consome o treinamento. Eu acho que o objetivo do podcast também é esse, né? Atingir a população como um todo. Então, o Fabrício certamente vai conseguir atender todas as expectativas. Então, assim, só para contextualizar, o Fabrício ele é médico, especialista na área de medicina do esporte, referência. E não só pela questão institucional que ele tem e vai apresentar para vocês, ele já é nosso parceiro há alguns anos, seja na área acadêmica, nos congressos, mas também até a indicação de clientes, né? A gente costuma fazer a transição aí no processo de reabilitação. Então, Fabrício, conta um pouco para a gente da tua formação em medicina e aí como é que você fez essa volta aí, essa trajetória até entrar na medicina do esporte, na cardiologia. É interessante, até vou fazer uma confissão aqui em público, não sei se todo mundo sabe, é só olhar o meu Lattes, o meu currículo no site do LPH. Eu não sou médico de esporte, sou médico que trabalha com esporte. Eu não fiz essa formação clássica de medicina do esporte. Está começando agora, né? Vamos ter a primeira residência em medicina do esporte no Hospital de Laranjeiras, estou muito feliz com isso. Mas eu me formei na UFRJ em 1997, depois fui fazer residência na UERJ, fiz residência em cardiologia, na minha época se fazia cardiologia direto, né? Hoje tem um pit stop, tem que fazer clínica média, a formação está bem melhor. E depois faz a especialidade. Eu fiz a especialidade direto, que era o que se fazia no Carlosão, e depois comecei a trabalhar como cardiologista ligado à terapia intensiva, vendo doente grave, etc. Coordenei a unidade coronariana durante muitos anos no hospital. Uma época da minha vida, eu fui à França para ter uma história por trás disso, mas acho que vai ficar muito longo. Para poder ver pacientes com insuficiência cardíaca, que era uma coisa que eu me interessava muito naquela época, né, fazendo exercício físico, né, reabilitando, lá no começo desse século. E aí fui para um hospital chamado Lariboisière. E é uma coisa muito... Conheci uma pessoa que foi importante lá na minha formação, que é o Dr. professor Alain Cohen-Solal, que está vivo até hoje. E me lembro como fosse ontem, assim, os primeiros pacientes muito graves, retirados dentro da terapia intensiva, ainda com medicamento venoso para tratamento de insuficiência cardíaca, tirados dentro da unidade coronariana. Hoje não precisa, né? E levados para o centro de reabilitação fazendo atividade física com uma veia puncionada e tudo mais. Nossa, que troca espetacular. Mas na volta para o Brasil, voltei para a minha vida de terapia intensiva e tudo mais, e não consegui dar sequência a isso. Isso ficou um lapso aí na minha vida. Sempre fui um apaixonado por esporte, né? Desde criança. Assim, na minha casa, os domingos eram ligados ao esporte, né? Essa cena agora do Senna no Netflix, né? Com todas as críticas que eu tenho visto aí, eu não acho crítica nenhuma. Nossa, como aquilo me lembra o meu passado, assim, eu e meu pai vendo... porque assim, futebol era rádio, né? Dificilmente passava jogo na televisão, anos 80. Então, esporte na televisão ao vivo era Fórmula 1 e boxe. Boxe às vezes era difícil, porque o grande lutador da minha época, o Mike Tyson, se você desse uma cochiladinha, tu perdia a luta dele. Enfim, então assim, isso
Então o esporte sempre viveu, assim. Eu lembro da Olimpíada de 80, embora eu fosse uma criancinha pequena naquela época, eu lembro com detalhes da Olimpíada de 84, 88, eu tinha todos os jornais da Olimpíada de 88 guardados até quando eu saí de casa para casar, né? Não saí para casar, mas saí para casei logo depois, né? Eu tinha todos os jornais de todos os dias da Olimpíada de 88. Olha que coisa, biruta, né? Guardei durante 20 anos um monte de jornal velho. Eu tinha de pôster do Flamengo, tá tudo certo. E tem algumas coisas muito interessantes, inclusive, nessa época. Estou desvirtuando um pouco, mas eu só acho que ilustra bem a minha ligação com o esporte. Eu tinha um pôster Brasil medalha de ouro na Olimpíada no vôlei em 88. Bernardinho já até me fez uma proposta nesse pôster, não vendo. Por quê? Porque eu morava em São Gonçalo, e São Gonçalo, o jornal de domingo, né, a final de 88 do vôlei, foi de sábado para domingo, Los Angeles, madrugada. E o jornal que era para São Gonçalo era a primeira edição, que era impressa 4 horas da tarde. Foi antes do... Ninguém tinha a menor dúvida de que o Brasil ia ganhar a medalha de ouro. E não ganhamos. Então, mas o pôster que foi para São Gonçalo tinha Brasil medalha de ouro. E aí, numa época da minha vida, eu praticava muito, né? Joguei futebol de salão pelo Mauá de São Gonçalo, joguei na faculdade também. Mas uma época da minha vida eu, assim, descuidei um pouco da saúde, fiquei bem pesado e tive que resolver isso, né? E nesse processo de resolução, o esporte entrou na minha vida profissional dessa vez. Porque eu comecei a correr, aí rapidamente comecei a praticar triatlon, fiz sei lá, incontáveis provas de short olímpico, meio Ironman. Escrevi 2 vezes no Ironman, a família na ocasião não me deixou fazer. É uma decisão familiar fazer Ironman, viu? Se você está pensando em fazer, converse com a sua família antes. Já vi alguns casamentos acabarem por causa disso. E aí eu me senti na obrigação de eu que, embora tivesse tido alguma formação nessa área de exercício para paciente, de buscar uma formação em exercícios para atleta e avaliação para atleta, do ponto de vista médico. E aí fui visitar um lugar que eu recomendo que todo mundo que tiver oportunidade visite, até porque ele é bastante acolhedor, que é o Instituto Ironman de Medicina do Exercício do Esporte, que fica em Houston. O Ironman tem o QG dele, né, em Houston. E aí eles pegaram uma parte do estacionamento de um grande complexo hospitalar, que é o Hermann Memorial, que inclusive vi agora que está patrocinando, fiquei muito feliz, é um time de vôlei americano, da Liga Americana de Vôlei Feminino. Eu vi lá Memorial Hermann e fiquei bastante feliz. E montou uma clínica lá, gigantesca. Eu fui lá para ver os atletas. Quando cheguei lá, vi vários atletas profissionais de triatlon treinando junto com os pacientes com câncer, porque a oncologia desse hospital é do MD Anderson, né? E MD Anderson é a maior oncologia do mundo. Cara, o modelo é esse. O remédio é o mesmo. Sim. O que você vai mudar é a forma de dar para as pessoas, né? Mas o remédio é essencialmente o mesmo, né? Isso hoje, para a gente... Eu voltei de lá com a ideia de montar alguma coisa parecida, né? Estamos falando de 2015, 2016, o Brasil estava numa crise econômica absurda e eu bati de porta em porta em fundo de investimento com um projeto megalomaníaco de uma clínica de medicina do exercício do esporte. O primeiro nome que eu imaginei foi Instituto Ironman Rio de Janeiro. Depois eu vi quanto custava para você usar a marca Ironman. Falei, não dá para ser. Enfim. E aí, cara, não consegui nada na Venture Capital no Brasil. É muito complicado. E aí, você vai fazer com o dinheiro do meu bolso. O hospital que eu trabalhava, Cássio São José, me cedeu um espaço lá dentro do hospital e eu fui montando um negócio e as coisas foram crescendo. Antes disso, eu tinha uma pequena salinha dentro da sala de métodos gráficos, menor, um pouco maior do que essa mesa aqui, onde a gente fazia as avaliações e rapidamente a gente conseguiu ter um andar para fazer isso daí. Eu lembro bem. Isso foi muito legal. E, cara, nasceu, então, o LPH, o Laboratório de Performance Humana, que na ocasião era uma
a gente só conseguia fazer avaliações. Num processo de expansão, a gente migrou para o lugar onde a gente é outro e criamos, então, essa clínica plena, né? Que a gente chama, tem um nome cafona, né? Eu tento não ficar falando essas coisas em inglês no português, que é o One Stop Shop, né? A gente tem tudo que a gente considera relevante para cuidar das pessoas através do exercício, do que elas precisam. Então, entra a gente lá que quer saber se é para ser listado ou não no transplante, entra a gente lá que quer subir, bater o PR na mesa. As avaliações são muito semelhantes do ponto de vista clínico e fisiológico, né? O que se prescreve para elas é muito semelhante em termos de estrutura, só muda a intensidade, a dose, o que se precisa no detalhe. Mas a gente treina os pacientes com... Quer ver uma coisa bastante interessante? Assim, a gente faz bastante exercício para pessoas com câncer. Essa talvez hoje é a coisa que mais me move lá no LPH. Essas pessoas são muito frágeis, os estímulos delas são all out de 15 segundos. Igual você pegar vídeo no YouTube aí do atletas fazendo Tabata. Sim, ou Tabata. Sim. Enfim, então assim, enfim, no meio desse caminho, eu comecei a avaliar os pacientes, os atletas do Fluminense, né, do futebol, né, me tornei cardiologista do Fluminense. No meio disso, o Carlos Galvão montou uma pequena comissão de segurança do Ironman Brasil e eu faço parte disso. Graças a Deus a gente tem tido muito pouco evento aqui no Brasil, né? As provas, o Galvão cuida muito bem delas, têm sido bastante seguras, mas vira e mexe a gente tem alguma discussão, libera roupa de borracha, não libera roupa de borracha, a água está 29 graus, etc. E fico bastante feliz com isso. E hoje, basicamente, o que eu faço embora ainda seja o cardiologista clínico, mas 90% do meu tempo, 99% do meu tempo é avaliando e orientando pessoas a atingir seus objetivos, seja ele levantar o neto no colo, seja ele pedalar melhor, correr melhor, nadar melhor, ou fazer essas três coisas junto, no caso dos triatletas, através do exercício. Então, assim, eu hoje tenho uma vida nesse aspecto profissional bastante contente, porque eu acho que o que a gente faz muda um pouco a vida das pessoas. Fabrício, é legal você falar porque a gente vê a construção de uma carreira. Um dos nossos temas aqui no podcast é a questão de histórias que inspiram as pessoas. Então, mais um relato, certamente, aqui que vai inspirar outros profissionais a buscarem, né, realizar seus sonhos, e você, sem dúvida, está realizando o seu e de muitas pessoas, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Vários alunos que a gente tem em comum aqui que já foram e são pacientes do Fabrício. A gente acompanhou também a construção do LPH, né? Exatamente. As palestras de inauguração. Aquele famoso ditado, né? A gente viu quando era mato. Né? Exatamente. Eu fui, assim, eu ia na obra umas 4 vezes por dia. Sim. Impressionante. Briguei com os pedreiros. Hoje o engenheiro que era o responsável da obra, meu paciente e meu amigo pra caramba. Inclusive, esse ano eu fiz uma prova de triatlo, ele foi me buscar em casa pra me levar. Eu falei, cara, não entendo como é que você pode ser meu amigo, né? De tanto que eu devia dele. E um dos temas que eu também sou fã do Fabrício, né? Então, sempre quando eu posso, eu acompanho ali o material e tal. E já deixa a dica para o pessoal seguir no Instagram, LPH no GG. LPH oficial. Tem um conteúdo acadêmico muito legal também. Não é só a questão de divulgação do trabalho que eles fazem, mas tem uma área acadêmica muito interessante. Sim. Então vale a pena seguir e consumir os conteúdos. Bastante. Essa é outra coisa também que eu particularmente gosto muito de fazer, e o LPH tem seguido esse passo científico muito importante. A gente faz educação, ciência e assistência. E eu acho também, Fabrício, que a gente, em tempos de tanta valorização das mídias sociais, eu vejo as pessoas criticando, né? Porque tem muito conteúdo ruim na mídia social. É porque muitas das vezes as pessoas boas estão fora das mídias sociais. Eu acho que é um papel importante, uma responsabilidade social, um profissional bom, uma equipe boa, como vocês possuem lá, né? Continuarem fazendo esse trabalho, divulgando conteúdos de qualidade, fazendo, além da questão prática ali, né, em loco, mas também atingir
a galera que segue vocês e que vai passar a seguir com certeza. Isso aí é Verdade. importante e eu gosto sempre de fomentar isso, que profissionais bons também tem que estar na mídia social, Total. porque hoje em dia é o nosso meio de comunicação Não tenho e dúvida. é o papel que a gente tem de levar, né, conteúdo de qualidade. E já falando de conteúdo de qualidade, a gente separou alguns temas centrais aqui que eu poderia deixar o Fabrício falando várias horas. Mas não há dúvida que hoje, principalmente no pós-pandemia, isso também até é um dos nossos temas aqui hoje, é que as pessoas conheceram o tal do exercício físico. Né? Muitas pessoas conheceram o exercício físico na pandemia, por N fatores. Né? Questão de reduzir o risco, questão de ocupar a mente durante o período ali, né, de reclusão, né? Então, a longevidade e o exercício físico hoje, sem dúvida, está aí no topo das paradas de sucesso. E certamente você dialoga muito sobre isso com seus pacientes, né? Além dos cursos e palestras que vocês ministram, que eu já tive a oportunidade de assistir e sei que é um dos temas também. Então, tanto para o público leigo quanto para o público técnico, né? Qual é a percepção que você tem dessa relação, né, exercício físico e longevidade? Qual mensagem que você poderia passar tanto para os profissionais de educação física, profissionais de saúde, quanto para a população leiga que vai consumir esse remédio? Minha câmera é aquela ali? Então, assim, eu desafio qualquer pessoa a achar qualquer coisa que impacte mais na sua chance de viver mais e melhor do que a prática regular de atividade física, de exercício físico. Não tente, não perca tempo fazendo, que você não vai achar. Isso a gente pode citar aqui inúmeras evidências disso, né? Tem alguns estudos assim que eu gosto muito de citar. Um deles que tem em torno de 750 mil pessoas, dividido em 6 grupos de aptidão física. De menos ativo, né? Não me lembro exatamente qual é a determinação que é para o 6º grupo, mas assim, percentil 95%. Né? Então, temos aí um grupo que tinha o VO2 de 13, é uma população toda de 60 a mais, e um grupo mais alto com VO2 de 40. A chance, o que se tem de resultado? Né? Qual é a sobrevida ao longo do tempo? Né? E para todo mundo entender, assim, você aos 60 anos tem uma chance de chegar aos 80, a chance epidemiológica de chegar aos 80 anos. Essa chance, em média, é algo para homens na casa dos 30%, para mulheres algo na casa dos 50%. Isso vai variar, obviamente, de país para país, né, com relação à expectativa de vida. Então, uma pessoa de 60 anos, um homem de 60 anos, tem 30% de chance de chegar aos 80. Tem 70% de chance de não completar o seu 80º aniversário. Estar nessa categoria mais apto joga essa chance para 80%. 80%. Então você imagina que outra estratégia, que outra, né, óbvio, do ponto de vista coletivo, individual, né? Curei um câncer, claro, que em mim aquilo aumentou a minha expectativa. Mas do ponto de vista coletivo, que outra coisa promove isso num homem de 60 anos? As mulheres têm uma chance maior, esse delta é menor. Mas na mulher, essa chance vai para 93%. Você imagina que você ter 60 anos e ter 96% de chance de chegar aos 80 anos. Maravilhoso. Tá bom, quem já tem 80? Esse foi um trabalho bastante interessante que a gente fez, mostrando a expectativa que ter uma boa condição aeróbica. E nesse caso nem foi tão grande, ter 80% do previsto para você, aumentava em 75% a sua sobrevida, a partir de 80 anos. Esse foi o primeiro estudo que a gente fez no LPH, com 200 pessoas acima de 80 anos de idade, que a gente avaliou com o teste cardiopulmonar. Então, ou seja, até nos octogenários isso. Então, que intervenções aumentam a expectativa de vida em pessoas de 80 anos, que já estão no nosso país acima da expectativa de vida da população? Então, não tem absolutamente nada que tenha esse impacto, né? E aí tem uma questão de, tá bom, então eu vou na farmácia, me vê aí 2 caixas de super aptidão física. Não há outra possibilidade, isso não vem através de outra coisa, senão a prática de exercício físico, né? E aí isso é uma coisa que eu provoco os médicos, né? A gente pegou, então beleza, quem são esses caras?
de 60 anos que tem mais de 40 de VO2. No LPH, a gente tem, quando a gente avaliou isso, a gente tinha 1.300 pessoas nesse grupo. 1.350, para ser mais exato. Desses 1.350, acima de 60 anos, 1,6% está nessa categoria. Só que desse 1%, 78% fazem atividade física competitiva. Praticam esporte. Tá bom, tem 30% que não pratica, então fazem atividade física regular. Ninguém faz atividade, a gente classifica lá dessas 4 formas: sedentário, irregular, regular e competitivo. É uma escala que a gente utiliza, validada. Então, você pode hoje dizer para uma pessoa de 60 anos para ela parar de praticar esporte, para ela não correr maratona, para ela não praticar triatlo, para ela não fazer aquela competição master de natação, porque é muito exercício. Isso é um serviço que a gente estaria praticando, né? O que a gente tem que estar é capacitado para pegar essa população para que ela possa receber o melhor remédio que existe para que ela sobreviva e com qualidade até os 80, 90, 100 anos, né? É algo que a gente fala muito nas aulas, Fabrício, dessa questão da capacitação dos profissionais que atuam, não somente com esse público, né, com o público em geral, é que o exercício ele é um santo remédio. O problema todo é que quem prescreve, quem acompanha, tem que saber a dose ideal ou próximo do ideal para esse remédio não virar um veneno. Esse que é o problema. Então, por isso que a gente tenta difundir bastante essa questão da capacitação, né, de entender cada vez mais, não somente do exercício, mas o efeito do exercício sobre doenças, entre outras nuances dessa área do exercício físico, porque tem até uma piada que eu faço, né? A pessoa, quando ela vai no consultório médico e o médico receita um remédio sem a devida avaliação, anamnese, ela reclama. Pô, fui no consultório, o cara me passou um remédio e não me perguntou nada. Mas essa mesma pessoa vai para a academia e aceita um programa de treinamento sem a menor avaliação, critério, conversa. Então, assim, o nosso papel aqui é mostrar para o público leigo que o exercício, sem dúvidas, é o melhor remédio que ele vai encontrar. E também mostrar para o público que é o profissional da área de que a gente tem cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento para entregar o melhor remédio para esses indivíduos, alunos e atletas. Na verdade, sim, eu tô até fazendo uma reflexão a partir da sua fala. Eu converso muito com o Haroldo, né? A gente está agora vivenciando a primeira geração que, pelo menos no treinamento de força, já pratica há 20 anos. Que é esse público de 60, 70 e 50 que está chegando agora, né? Porque se a gente for comparar com o treinamento de endurance, você já tinha um histórico de prática mais extenso. E a minha pergunta é a seguinte: em relação ao público 60 a mais, a gente tem uma robustez de evidência relacionada a esse público que é esportista? Você entendeu a minha pergunta? Porque, assim, a gente tem histórico de evidência científica da população mais jovem, atletas amadores e profissionais. Mas esse público 60 a mais que é competidor, a gente já tem um volume de evidências robusto em relação a monitoramento de treino, monitoramento de parâmetros, ou ainda é um espaço de lacuna em nível de pesquisas? Eu acho que sim, é uma questão de acesso, né? Toda vez que você bota, as pessoas têm dificuldade de fazer, tem restrição a fazer. Se a gente bota mais dificuldade, tem que isso, tem que aquilo, fica menos acessível. Mas a gente tem que dizer que isso não diminui 1 milímetro da importância. Sim. Então, o que a gente tem que fazer com que essa coisa que a gente já ninguém discorda que é extremamente importante, que é a individualização do treinamento, treinar de forma adequada e tudo mais, sobretudo no que diz respeito ao treinamento de força, né? Porque óbvio que pode, assim, é engraçado, a gente vai fazer uma live no dia 9 no Instagram do LPH, eu e o Mauro Augusto, que exatamente pode o melhor remédio se tornar veneno, e vamos discutir sobre isso. Você usou essa terminologia e eu falei, mas ele já sabe. E eu nem falei nada para ele. Enfim, então como é que isso não acontece, né? Porque é o que as histórias ruins de exercício, né? Mas assim, é tudo que o paciente senta na tua fala, mas meu fulano se machucou, não sei o quê. Ah, mas não sei quem é atleta e hoje usa muleta. Outro desafio aí. Me achem alguma evidência de que o topo da pirâmide de treinamento,
que você imagina até que tiveram mais vigilância e monitoramento. Por exemplo, atletas olímpicos, ciclistas Tour de France, tenham vivido menos, ou até os desfechos musculoesqueléticos, tenham mais desabilidades, usem mais muleta, cadeira de roda, sem tomar dor nas costas no final da vida. Tem menos. Longevidade, então, é brincadeira, né? Assim, tem um estudo recente de ex-atletas olímpicos americanos, deu 6 anos a mais de sobrevida. 6 anos a mais. Os estudos de Tour de France são fantásticos, né? O maior evento de Honduras que existe. Né? E o estudo epidemiológico tem 2 grandes estudos. Um estudo que envolveu desde 1912 e até 1980 e pouco. Recebeu uma crítica e aí fizeram um segundo. Qual é a crítica? A crítica era que, na verdade, os ciclistas tinham vivido mais, compararam os ciclistas de vários países com a população local e deu uma expectativa de vida muito maior. Esse estudo foi muito interessante, porque ele achou ciclistas vivos com 115 anos de idade que tinham feito o Tour de France. 115 anos de idade. Você imagina isso. E aí, o que acontece? E aí fizeram, então... O que aconteceu foi que os ciclistas, no meio do caminho, teve uma guerra e os ciclistas foram retirados da guerra. Porque o governo de Vichy, na França, queria ter eventos esportivos e para parecer que as coisas estavam normais, e tirou os ciclistas da guerra, o que é uma mentira deslavada, porque os ciclistas foram usados como correio. E tem, inclusive, um livro maravilhoso sobre o Dino Bartali, que foi um ciclista italiano, esse até é emocionante, chamado Leão da Toscana, porque ele levava passaportes falsos, alguns, inclusive, do governo brasileiro forneceu, né? Para judeus em campos de concentração, dizendo que o cara era suíço, coisa desse tipo. Então, salvou assim inúmeras pessoas. E vários ciclistas morreram passando em cima de minas terrestres, explodiram e tudo mais. Então, isso é uma mentira. E aí, então, fizeram um outro que é em tempos de paz, depois de pessoas que competiram no Tour de France depois de 1947. E ainda assim, 6 anos a mais do que a população, 60% menos morte cardiovascular. Pode ser que os números não estejam de percentuais agora, não estejam exatamente esse, mas assim, reduz a mortalidade por câncer, reduz a mortalidade. Praticar o maior evento de endurance. Mais recente agora, esse foi maravilhoso, porque o médico adora criar uns paradigmas por causa disso. O médico nunca gostou de pessoas que fazem muito exercício. Sim. Isso é uma verdade. É por isso que a gente, hoje, talvez, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque hoje é um desserviço a gente tirar as pessoas do esporte. A gente tem que fazer com que elas façam um esporte melhor, recorrendo a profissionais de qualidade como vocês. Né? Nesse processo transdisciplinar, né? Quebrando as barreiras entre as disciplinas, para cuidar daquela pessoa. E aí se dizia que quem tentasse correr a milha abaixo de 4 minutos, morreria tentando. E, se eu não me engano, foi em 1954 que isso aconteceu pela primeira vez. O cara que bateu, que virou Sir, morreu aos 93 anos de idade. Mas ele foi para o hospital e as pessoas tinham certeza que ele tinha morrido. Hoje o recorde da milha é 3 minutos e 45. E aí saiu agora no British Journal of Sport Medicine uma análise de sobrevida dos primeiros 200 pessoas que correram a milha abaixo de 4 minutos. 1.600 metros abaixo de 4 minutos. É um pace de 2,50, 2,40 e pouco. Também uma lavada de sobrevida, de redução de mortalidade. Então, se você vê, mesmo no topo da pirâmide, a gente colhe esse tipo de benefício, e certamente essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide têm o que você falou, né? Mesmo levando em consideração que lá nos anos 50, 60, isso era muito menor, mas era já alguma coisa. Você imagina o que a gente vai colocar, a gente vai ter, se a gente coloca como estratégia de saúde pública, que as pessoas façam exercício orientadas, como você está sugerindo. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que um ponto interessante, que o Haroldo, ele usa muito essa crítica, que é esse jargão de que esporte é lesão ou que o atleta de alta performance não é saudável. A gente está tentando desconstruir isso. Mas a mídia veicula isso ainda. Isso é um absurdo, isso não tem a menor sustentação científica nenhuma, não há nenhuma evidência. A gente fez análise agora
né, publicamos no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, comparando medalhistas olímpicos brancos e não brancos. E tem uma delta de sobrevida. Mas ainda assim a expectativa de vida é muito maior do que a do brasileiro, nesse país que, né, a gente teve... Sim. Nunca fez muita coisa pelos nossos atletas amadores, né? Tem um livro maravilhoso também, para quem gosta, 1932, que conta a saga do esporte olímpico brasileiro indo para a Olimpíada de 32, que é uma aventura na história do cinema. É 1932, uma aventura na história do cinema. Uma Olimpíada que não era para acontecer, né? Só tinha coisa ruim acontecendo no mundo naquele momento. O navio que saiu daqui do Brasil era um navio emprestado pelo Henrique Lage, né, que era dono da Companhia Nacional de Navegação de Cabotagem, emprestou um navio, não tinha dinheiro para pagar a taxa no Canal do Panamá, botaram canhão de papelão lá para fingir que era um navio de guerra, e óbvio que não enganou ninguém. E o Getúlio deu um montão de saca de café para os atletas venderem quando chegassem em Los Angeles, né? E nesse navio ia, né? E aí você vê como é que essa família era à frente do seu tempo, né? Aos 19 anos de idade, a primeira atleta mulher latino-americana, se não me falo a menor, sul-americana, latino-americana a participar dos Jogos Olímpicos, Maria Lenk. Então, assim, a gente nunca fez muita coisa pelos atletas amadores aqui no Brasil, e ainda assim a gente vê que eles vivem mais, né? Essa publicação foi bastante orgulho para a gente. Foi premiado ano passado, inclusive, no Congresso de Cardiologia aqui do Rio. Então, assim, isso não tem nenhuma sustentação. Não tem nenhuma sustentação. A gente se pega em exemplo pontual, mas o fulano que morreu, olha o não sei quem como é que tá gordo, olha não sei quem como é que manca. É isso, né? Totalmente sem fundamento. Nenhum fundamento. Não há nenhuma evidência que atletas tenham qualquer tipo de desfecho de saúde pior no final da vida, coletivamente, né? Do que não atletas. São tolices. Porque algumas dessas alegações são pontuais, né? Então, quer pegar um indivíduo para refletir sobre o todo, né? Exato. Mas, infelizmente, são essas desinformações que são veiculadas até hoje e é o nosso papel. Tem um exemplo assim que é chocante para mim, que é assim, o time de basquete foi medalhista olímpico em 48, medalha de bronze. A média de sobrevida desse time é 82 anos. 82 anos. Estou falando de gente que nasceu em 1915, cuja expectativa de vida de um brasileiro era de 35 anos de idade. O Marzon morreu há pouco tempo atrás, jogou no Palmeiras, foi o último a morrer do time lá, 103 anos de idade. A própria equipe de tiro do Brasil de 1920, né, o Guilherme Paraense morreu com 85 anos, nasceu em 1869. Que idade tinha? Que expectativa de 20 anos de idade. Isso que você está falando muito interessante, porque assim, eu sou de 90. Então, quando eu era adolescente, mais jovem, eu enxergava uma pessoa de 60 anos. Você é de 90? Eu sou de 90. Nossa Senhora. Me deu uma depressão, tristeza, né? Agora. Eu não sei nem do que eu vou conseguir falar aqui. Não, eu digo assim, quando eu era adolescente, eu enxergava a pessoa de 60 já no final da vida dela. E a gente tá falando dessa geração de ex-atletas que estão morrendo aos 87, 85. Meu pai, quando fez 40 anos, eu falei, puxa, meu pai já vai morrer. Tá vivo até hoje aí, velho, te amo. 83 anos de idade. Boa. Fabrício, agora vamos entrar numa outra seara aqui que essa questão... Vocês têm publicado muito trabalho sobre isso, né? Sobre exercício físico e saúde cardiovascular. E, em paralelo, também teve a questão do Covid, que vocês, não sei se de forma intencional, mas se tornaram referência, né, no processo de reabilitação do Covid. Fizeram um trabalho fantástico, inclusive, parecendo fantástico. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa brecha. Ficou um exemplo interessante, né? O pessoal que não reconhece a história, na época era o Renan Dalzotto, em época era técnico da seleção brasileira de vôlei. A gente estávamos à véspera da Olimpíada de Tóquio, se eu não me engano. Exato. E vocês conduziram o processo de reabilitação que permitiu que ele fosse para as Olimpíadas. Então acho que vale a pena ele comentar um pouco sobre esse processo, né? Assim, o Renan contou isso no Fantástico, né? Então não é novidade para ninguém. Não tô quebrando nenhum sigilo, porque ele já contou. O Renan teve uma Covid muito grave, né? Ficou internado mais de um mês no hospital, teve várias complicações. Ele não chegou
teve alta na sexta-feira, chegou no LPH na segunda para fazer reabilitação pós-Covid com talvez 2 meses para a Olimpíada de Tóquio 2021, né? Que 2020 foi bem. E a gente vamos para dentro, né? Então ali um atleta com cabeça de atleta, isso fez muita diferença, né? E a gente chegou aquele cara que tinha perdido muita massa muscular, chegou ainda tracostomizado, não consegui nem fazer teste cardiopulmonar dele, porque tinha um buraco aqui ainda no pescoço. A máscara vai aqui, se o ar sair aqui por baixo, não tem como você medir nada, né? Então, ele chegou ainda com um orifício ainda da traqueostomia, vazava um pouquinho, botava o dedo aqui e falava. Mas a entrega dele do treinamento foi muito diferente. A gente treinava ele 6 vezes por semana. O modelo montado pelo Leandro Toledo, coordenador do programa de reabilitação. Treinador espetacular. O que ele faz com pacientes com câncer é uma coisa assim sem precedente. Hoje tem coisas que ele criou mesmo, ele fez. Junto com o Gabriel Espinosa, fizeram um programa de treinamento fantástico. E a equipe dessas pessoas, né, todos eles de extremo valor. E a gente conversando com o Kobe, né? Oh, vai dar, não vai dar, não sei o quê. Tem certeza como é que faz? E deu. Foi muito legal, assim. Depois ele tem coisa muito interessante. Teve um dia que teve uma febre lá em Tóquio, o Mozart me ligou. Pô, não tá com febre. Pô, caraca, o que aconteceu aí, não sei o quê. Mas foi muito, muito, muito engrandecedor pra gente. Porque foi um desafio, né? A gente... E isso podia desencadear, desculpe. Assim, precisava trocar o técnico se porventura ele não pudesse ir. Embora tivesse um substituto ali que foi até campeão da Liga, né? Se eu não me engano, o Brasil foi campeão da Liga antes da Olimpíada, em 2021. Eu não lembro. Na final contra a Polônia, se eu não me engano. E aí a comissão técnica performou bem. Mas ele ficou... no final a gente ainda teve que fazer... mas ele teve o pneumotórax, será que ele pode andar no avião? Tem que fazer uma simulação. E a gente tinha um simulador lá de altitude que a gente usou para simular uma cabine de avião para saber se ele ia fazer hipoxemia durante... Existem protocolos para isso, para pneumopatas, né? E aí a gente simulou lá o protocolo de cabine de avião para ver se... Porque a FO2, né, a fração inspirada de oxigênio do ar do avião é 18%. Então, nem todo mundo. Se o cara respira mal com 21%, né, do ar da atmosfera, com 18%, como é que ele vai ficar? Sim. Então, a gente botou... Aí, no teste, tem que botar o cara 15%. Um sujeito que chegou lá com oxigênio. Porque o 21 já era pouco para ele, né? Você vê como é que o exercício, cara. Não há absolutamente nada que pudesse fazer isso pelo Renan, senão um programa estrutural de exercício. Nada. Nenhum remédio. Não tem nada que venda na farmácia. Não estou aqui fazendo apologia contra os remédios, não, pelo contrário, de forma alguma, mas acho que... Por que a gente faz uma coisa tão pouco e faz tanto a outra, né? Defende tanto uma coisa e defende tão pouco a outra. Então, assim, nesse caso, não tinha absolutamente nada que pudesse acontecer para ele, senão através do exercício, para poder fazer com que ele chegasse na Olimpíada. E ele performou do jeito que, muito bem, como treinador. O Renan foi o caso emblemático, mas vocês atenderam muita gente. Já avaliou 1.500 e poucas pessoas. 392 dessas, porque a gente quis fazer uma coisa excluindo comorbidade, estão num paper, num artigo. Mais uma vez, né? Paper cafona. Tem uma palavra em português, por que tu usa outra em inglês? Que mostra exatamente, né? E aí a chance de... E o mais interessante é que o que a gente estava avaliando ali no final era Covid longa. Era a chance de ter Covid longa, que é a sequela. Só que não tinha esse nome ainda, entendeu? Sim. Era muita novidade. Só para ter uma ideia, quem fazia esporte competitivo, a redução de chance de ter sintomas relacionados à Covid longa, fadiga, etc., foi de 98%. Acho outra coisa que faça isso. Nada tem um efeito mais protetivo. O exercício regular tinha, se não me engano, 75%, competitivo 98%. Em comparação com o sedentário. Foi realmente
E uma outra pergunta, Fabrício, porque não é nem pergunta, né? É uma reflexão, né? Você já tem formação, não vou falar longa, né? Porque o Gabriel falou que é de 90, você se formou em 97, 98? 87. Aí. Mas ele já tinha nascido. Já. Podia ter ido até na minha formatura. Então você pegou um processo muito de transformação ali da parte de cardiologia do exercício, né? Eu acredito. Não existia isso. Exatamente. Isso não existia. Existiam algumas pessoas que avaliavam até, mas alguém dedicado a assim, entender as adaptações cardiovasculares, conduzir o processo de exercício em pessoas com doença cardíaca, notadamente aquelas que não precisam de um programa de reabilitação, né? Isso fez com que a gente excluísse do esporte muitas pessoas hoje que a gente sabe que tem risco baixo para fazer atividade física. A cardiopatia hipertrófica foi uma das coisas que o conhecimento mudou absurdamente. Sim. E hoje a gente tem um hipertrófico de baixo risco, que numa decisão compartilhada, entendendo o seu risco, pode fazer atividade física competitiva, né? Portadores de desfibrilador, então assim, a década, os primeiros 20 anos aí desse século, a produção de conteúdo nessa área, cardiologia do esporte, a gente ainda não tem essa área de atuação reconhecida pela MB, estamos lutando para isso ter, tem pessoas lá, o Luiz Ritt, o nosso presidente do departamento, do DERC, né, o Departamento de Cardiologia do Esporte, que a gente quer que seja, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem atuado de forma bastante contundente para que a gente tenha essa área de atuação junto com outras pessoas, o presidente futuro também, o Avanza, grandes amigos, para que a gente tenha essa área de atuação. Não temos ainda. Nos Estados Unidos você tem. Você pode botar atrás da sua porta, sua Sport Cardiology. Mas no Brasil ainda não pode. Embora a gente tenha, a Dante Pazanelli tem um serviço de cardiologia do esporte. A gente no LPH tem um serviço de cardiologia do esporte. Sim. A gente não tem um profissional que possa chamar disso. Que é uma semântica hoje, né? Sim. Porque a gente vê como é importante você entender as peculiaridades do esporte para orientar melhor as pessoas a praticar com saúde diante de uma doença cardíaca. É legal porque eu lembro quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em reabilitação cardíaca, mas isso faz um certo tempo. O Gabriel já era nascido também, mas... Você tem que idade? Eu sou de 84. Não, mas assim, só para contextualizar, eu comecei a faculdade em 2008. Então, em 2009, por ali, eu comecei a ouvir sobre os primeiros cursos de reabilitação cardíaca, que coincide com essa transição. Eu fiz a pós em reabilitação cardíaca em 2007, 2008. Então, tinha muito aquela questão ainda, né, de muita recomendação de exercício aeróbio para qualquer coisa, né, e pouca recomendação de treinamento de força, até porque as evidências ainda não eram tão robustas. O médico não entende. Exatamente. Aí Narciso acha feio que não é espelho. Pode ser. Então, hoje, eu já percebo até lá no próprio LPH, né, vocês têm lá os cardiopatas que fazem não somente o exercício cardiorrespiratório, como também são submetidos a treinamento de força, e até a forma como eles executam o exercício cardiorrespiratório hoje é diferente de 15, até menos tempo, talvez. Intervalado? Exatamente. É um negócio... Hoje eu vou dizer uma frase aqui, assim, eu disse isso no congresso. É perda de tempo, treinamento moderado e contínuo no programa de reabilitação cardíaca. Por quê? Dose de exercício é volume vezes intensidade. E se tem uma coisa assim, duas barreiras para reabilitação, referenciamento. O cara chegou lá, referenciado, ele já foi. A outra é aderência. Se tem uma coisa que é certa, é que o paciente vai faltar. Se faltar, compromete volume. Então, este elemento aqui, o outro, intensidade, tem que ser muito bem. Para fazer exercício moderado, faz fora. Exato. Raras exceções, óbvio. Assim, um cara está lá, estenose aórtica, não vai fazer. O débito cardíaco está limitado, uma cardiopatia hipertrófica obstrutiva, muito obstrutiva. Porque tem algumas coisas até que eu acho que não supervisão é importante, a alta intensidade. Mas isso é. Assim, não, para quê? Mas acabou de botar o stand, vai treinar em alta intensidade. Você vai ver, o único exercício que diminui restenose existente é HIIT. O treinamento aeróbico, né? Sim. O de força, então, cara, assim, isso é tão distante da formação médica, tão distante, né? Assim, que o médico vai refutar. Isso aqui, 3 de 10,
parte não vai entender isso. Eu falo com muita tristeza. A gente precisa resolver isso. A gente precisa ter médicos capazes de orientar as pessoas a fazer atividade física. Né? Médico tem telefone de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, não tem telefone de professor de educação física na sua agenda. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode continuar. Eu concordo com você. Vou morrer falando isso. Verdade, espero que eu não precise mais falar isso. Até porque eu não tenho expectativa, não tenho esperança de morrer. Então... E isso é o que a gente, assim, todo curso, palestra, congresso, a gente destaca a importância do network. A gente vive numa bolha, porque a Haroldo, a gente tem uma rede de médicos que tem uma outra mentalidade, como você, o Malzac, o Márcio Schiffer. Então a gente já vem de uma outra escola, até por conta do próprio esporte, transdisciplinar. Mas a gente entende que a realidade não é essa. Para uma parte dos profissionais e nem dos médicos também, né? E aí fica cada um no seu quadrado, entregando pouco para o paciente e para o cliente, que deveria ser um mal beneficiado, né? Exato. Então, botar o paciente no centro da decisão e usar todos os recursos que ele precisa. Esse é o papel do profissional que tem como foco resolver o problema do aluno, né? Isso a gente também tem falado de forma recorrente, que as pessoas pensam muito em fazer parceria, né? Mas a equipe transdisciplinar, por mais que ela não esteja totalmente formada em loco, não é parceria só de indicação, né? É questão de trocar informação. Eu já fiz até reunião por vídeo com o Fabrício e aluno, né? Porque é isso que a gente tem que entregar. E o mais complexo é que isso não é difícil de fazer, Fabrício. Pô, mais que isso, isso é delicioso de fazer. As pessoas não têm ideia de como elas estão privando de um negócio, de uma troca maravilhosa de informação. Sim. Né? Sim. Porque quando eu descrevo assim, essa pessoa tem a aorta dilatada, mas ela está sarcopênica, ela precisa treinar, ganhar músculo, mas talvez a isometria seja arriscado pelo tamanho da aorta para ela. Olha que legal pegar isso, botar na sua cabeça e desenhar um treinamento de força que nessa pessoa faça da segurança para ela treinar com a aorta dilatada e ainda faça ela tratar a sarcopenia dela. Sem dúvida. O meu conhecimento não me presta para isso, eu não consigo desenhar isso sozinho. O teu, essas informações de risco relacionadas à doença, talvez a maior parte dos professores de educação física não tenha, não preciso, porque né, senão... Não de competência, exatamente. E quando você junta isso, cara, você tem uma pessoa que vai, a despeito da doença, talvez até melhore a pressão arterial e a aorta dela diminuída e ganhe força, e ganhe funcionalidade, e pegue o neto no colo e consiga, e certamente vai viver melhor. Isso é delicioso, maravilhoso, cara. E assim, complementando, essa não é uma lacuna somente na área clínica e prática. Até no âmbito científico, né, Fabrício? Raramente a gente encontra... Será que eu consigo um pouquinho mais de água ali, Gabriel? Claro. Raramente a gente encontra um laboratório que seja transdisciplinar no sentido de modelagem do método, como vocês fazem. Você tem vários profissionais construindo a metodologia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pega vários estudos que envolvem exercício, quando você vai olhar o protocolo de treinamento, é pífio, assim. Faltam dados, você não entende o que foi feito. Mas, em tese, eles conduziram o estudo como exercício. Lógico, claro. Você vê até assim, as dificuldades da gente provar benefícios de HIIT em mortalidade, por exemplo. Você compara estudos, sobretudo alguns estudos americanos, né, onde a medicina é muito judicializada. Se morrer da tua doença, problema é seu. Se morrer da minha intervenção, eu sou processado. Sim. Então, você vê, às vezes, estudo comparando treinamento intervalado de alta intensidade e treinamento moderado contínuo, as frequências cardíacas são iguais. Ou seja, o HIIT não foi HIIT. Estou comparando banana com banana. Vou ter diferença? Se tiver, tá uma coisa errada, né? Os pacientes são diferentes. Sim. Estou dando a mesma coisa. Então, essa é a questão, né? Fizeram um exercício durante, não sei, que sorte de exercício, né? Estou querendo gerar barreiras à produção científica e tornar as coisas incomparáveis, porque cada uma é uma pessoa. Enfim, não. Mas isso, médicos precisam entender mais. Eu vou estender isso. Médicos precisam entender mais de exercício e educadores físicos precisam entender mais de doença. Concordo plenamente. A gente está há algum tempo tentando... Isso é uma barreira, assim... fazer isso a transdisciplinaridade, perseguimos, né? Mas ela é utópica, beleza, mas temos que continuar perseguindo. Sim. Dá um passo. Né? Vai ter sempre barreiras que vão fazer com que a gente fique
estique a interdisciplinaridade. Sim. Mas a gente, essas barreiras a gente tem que ir derrubando, né, todas elas. Porque só juntando com esse exemplo que eu dei, já fiz isso algumas vezes, por acaso citei, porque eu fiz isso hoje, né? Porque foi uma pessoa com essa condição e levou o seu professor, o seu personal. Foi delicioso, cara. Tinha uma residente acompanhando, falou, nossa, que troço fantástico. Residente de pneumologia que está rodando com a gente, que troço fantástico. Então, isso é maravilhoso. Você consegue desenhar isso É uma questão unindo cultural, conhecimentos. Né? Por exemplo, sempre quando eu indico um aluno para fazer um teste cardiopulmonar com vocês lá, eu faço questão de acompanhar, porque é o meu papel como profissional, né? Estar do lado do meu aluno e também poder participar de um momento ali que é um momento de troca. Fantástico. Para mim Então, isso deveria ser uma regra. É o que eu falo, isso não deveria ser um diferencial. Porque eu ouço do aluno falando, pô, já tive personal e nunca fez isso. Mas isso deveria ser uma regra. Faz parte do processo de treinamento. O treinamento ele não fica só dentro da sala ou dentro do centro de treinamento, né? Ele abrange a vida do nosso aluno, do nosso cliente, como um todo. Né? Porque se a gente pegar a estrutura esportiva, você tem a demanda individual, a demanda da equipe e a demanda ambiental. Por mais que não seja um atleta de alta performance, a gente não esteja falando de uma equipe, isso que a gente constrói é a demanda da equipe, efetivamente. Aquela pessoa pode não estar num clube, mas a gente constrói a estrutura de suporte dela de equipe. O que o atleta de alta performance, o que muda é basicamente o objetivo, que é o resultado esportivo. Exato. Né? Às vezes no atleta amador, também. Mas a chance de você esculhambar a saúde dele se a coisa for feita errada, aumenta. Até porque ele eventualmente é mais velho. Sim. E o atleta de alta performance, às vezes, se você esculhambar a saúde dele e ele ganhar medalha, ele também não está ligando muito. Né? Mas não devemos fazer isso. Então, para que isso aconteça da melhor forma, comunicação e tem que todo troca. mundo sentar na mesma mesa, estar na mesma página e o cliente, paciente, atleta, do jeito que a gente quiser chamar, tem que ser o principal motivo. É que você criar uma disciplina para tratar de João, isso é transdisciplinar. Tem uma pergunta para o Fabrício. Você é quase o fundador desse processo aí no âmbito esportivo, né? Você acompanha a transição da medicina dentro dessa área. E a gente sabe que isso veio com avanço tecnológico também. Então a minha pergunta é a seguinte. Eu sei que a gente tem muitas ferramentas hoje, mas na prática, efetivamente, você acha que tem ferramentas que são mais interessantes para conduzir o processo de controle e análise? Ou você acha que ainda tem métodos clássicos que funcionam muito bem quando você não tem acesso a um alto custo, equipamentos de alto porte? Boa pergunta. Eu tenho alguma dificuldade e talvez que pode ser chamado de viés, né? Eu faço a maior parte da minha vida dentro de um laboratório de fisiologia do exercício, fazendo teste cardiopulmonar, e grande parte do meu rendimento familiar vem disso. Mas a semana passada a gente teve uma meta-análise. O que traz isso tudo, né? O que traz todos esses benefícios clínicos em última análise, aumentar a aptidão cardiorrespiratória das pessoas, que se traduz em uma coisa chamada VO2. E semana passada teve uma meta-análise mostrando que a gente tem praticamente o dobro do ganho de capacidade aeróbica quando eu treino baseado em limiares do que quando eu treino baseado em métodos baseado em reserva de frequência cardíaca, etc, etc. Lógico que se ganha também, mas o ganho é praticamente o dobro. 4 pontos de VO2 num e 1.8 no outro. 4.2, mais que o dobro, né? E aí, cara, isso é muito importante, aumentar a capacidade aeróbica das pessoas. Isso dá a vida para elas. Então a gente tem que tentar fazer isso da melhor forma possível. Porque, e aí essa é uma briga minha com, eventualmente, em congresso, mas o teste de ergométrico é muito importante. Lógico que não tenho dúvida. Mas a gente tem que estimular que esse método seja divulgado, seja realizado por cada vez mais pessoas. Por não médicos, inclusive, dependendo do contexto clínico. O teste cardiopulmonar não foi inventado por médico. No mundo, médico não é o que mais faz. É óbvio que diagnósticos mais complexos de pessoas doentes vão precisar do conhecimento do médico. Mas até o médico que mais faz teste cardiopulmonar no mundo, vocês têm ideia de quem é? Qual a especialidade? Anestesista. Para avaliação pré-operatória. Inglaterra, praticamente todos são.
Então, assim, e aí você nunca vai ver um radiologista dizendo que rastreio de nódulo, pessoas que fumaram mais de 40 maços ano na carga tabágica durante algum momento da sua vida, precisam fazer anualmente rastreio de câncer de pulmão. E esse rastreio é com tomografia, validado, enfim, custo eficaz, etc, etc. Nunca você vai ver um radiologista dizendo que tem que ser feito com raio-x de tórax, porque raio-x de tórax é mais simples e mais difundido. Nunca. Por quê? Porque fazer diagnóstico de câncer de pulmão precoce é a única maneira de salvar a vida daquela pessoa. Então, assim como a gente difunde que é muito, muito, muito importante que as pessoas treinem força orientadas pelos melhores métodos de orientação para treinamento de força, eu vou ser um defensor árduo de que a avaliação fisiológica através do teste cardiopulmonar, feito por que quer que seja, essa é outra bandeira minha de que esse é um método que tem que ser feito por mais gente, é a melhor maneira de setar cargas de treinamento aeróbico para ganhar saúde, para ganhar performance. Mas não é o único método, outros métodos também funcionam. A tecnologia trouxe vantagem, mas métodos tradicionais também vão funcionar. É melhor medir a capacidade aeróbica de uma pessoa que, por exemplo, vai ser submetida a uma cirurgia através do teste de sentar e levantar, inferir, né? Do que mandá-la para a cirurgia sem fazer isso. Sim. Melhor... o hand grip é uma ferramenta fantástica para medir força e correlacionar com o risco de... Então, são ferramentas fáceis de fazer, fáceis de ser utilizadas em dia a dia. A gente tem um trabalhinho lá que corre assim, alto risco medido pelo teste cardiopulmonar em pacientes, por exemplo, vão para cirurgia de grande porte, em geral oncológica. E homens que têm um sentar e levantar em 30 segundos menor do que 13 e mulheres menor do que 11, tem a chance muito grande de ser alto risco no teste cardiopulmonar. É uma ferramenta. Mas eu vou ser sempre um defensor da medida através dos limiares ventilatórios do teste cardiopulmonar. Isso é um bias. Não, eu acho isso interessante porque a gente entende a importância do avanço tecnológico, mas a gente pelo menos na nossa área do treinamento de força, a gente percebe que existem meios e métricas tradicionais que funcionam super bem, principalmente em larga escala, né? O Auro fala muito sobre isso, ele trabalha com atletas profissionais de tênis. Às vezes o questionário simples de sono e de ansiedade e depressão ele vai te dar muito mais informações do que um ring. Depende do que você está medindo, né? Do que você está querendo medir e a intervenção que você quer fazer. Se o meu objetivo eu preciso tirar esse cara desta capacidade aeróbica aqui e jogá-lo aqui, treiná-lo baseado no limiar ventilatório é imbatível em vários aspectos. É o que eu tenho feito com todos os meus alunos e atletas, né? Tem que fazer anualmente, né? Pré-requisito ali, pelo menos, porque é assim, né? Tem o ideal e o real, né? Então, quando eu consigo fazer com que os meus alunos façam o teste cardiopulmonar uma vez ao ano, eu já fico mega feliz. Ou então, de 2 em 2 anos, né? Assim, tem que fazer. Isso aí é o mínimo. E utilizar isso como subsídio para prescrever o treinamento. Não é só fazer para, se o aluno está apto. Não. É utilizar isso para prescrição. Porque hoje as pessoas ficam muito presas. O meu aluno fez o teste cardiopulmonar, falou que ele está bem, treina. É isso. Ninguém pega os dados para fazer a interpretação, montar a prescrição. Isso me dói o peito. Isso é muito comum. E por isso que as avaliações nas academias estão cada vez mais deixadas de lado, Fabrício. Porque a avaliação ela não faz sentido para o profissional, porque ele não interpreta. E aí ele não usa para prescrever. Então se prescreve sem avaliação. Esse é o cenário atual. Nos grandes centros de treinamento. Essa é a realidade. Cada vez mais você vê menos as avaliações. Eu luto e lutarei por um mundo onde você possa fazer o teste das pessoas. Não vai dar diagnóstico, não vai dizer se as pessoas têm... Sim, só definir. Não está querendo ver. Isso já aconteceu em algum momento. Apto ou não apto, de alguma forma. Mas definir intensidade de treinamento? Sim. Esse é um negócio que é tão importante para a tua profissão, por que tu não pode fazer? Essa quer apontar que o risco do teste em si é baixíssimo perto do benefício dele.
você pode botar o cara na esteira para fazer um intervalar, para fazer um... Vamos correr progressivo até a exaustão? Você pode fazer isso, mas no teste... Se botar uma máscara na cara dele, da pessoa que vai fazer isso, você já não pode. Mesmo que você domine ali todos os dados que saem daquilo ali e consiga fazer. Se você não domina e está fazendo, quem tem que regular isso é a polícia. Sim. É outra esfera. Então é outra questão, entendeu? Isso que a gente tem que capacitar pessoas a não entender e poder fazer. Eu sou totalmente favorável. Mas isso juridicamente ainda é proibido, né? Eu não sei como é que funciona isso na parte de legislação. Acho que, assim, para exames fisiológicos... Eu já levei até para fazer exame cardiorrespiratório, até no próprio Comitê Olímpico Brasileiro, que fez mas isso deveria ser mais fomentada. Difundida. Pode ser parte uma etapa do trabalho de vocês. Sim. Imagina quanto, assim... Né? Imagina como isso melhoraria, por exemplo, a qualidade da prestação de exercício Brasil afora. E hoje, assim, a gente já tem empresas nacionais fazendo aparelhos totalmente acessíveis e tudo mais. Aparelhos voltados para esporte, que são mais simples, né? E mais simples não significa que é ruim, mais simples no que diz respeito às variáveis que ele oferece. Então, assim... Fabrício, outro dia a gente estava numa conversa, e eu acho que é legal trazer esse tema para cá, para o podcast, onde você falou sobre a questão das horas que o indivíduo fica sentado, questão de risco e tal. E eu acho que é uma mensagem que vale a pena a gente tornar explícita aqui para o público, né? Porque eu acho que isso pode chegar para muitas pessoas e mudar a vida de muitas pessoas, né? Essa relação do sedentarismo, tempo sentado, tempo de atividade física. E você, nessas conversas que a gente tem aí de reunião com o aluno, você falou muito bem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, podia que eu levar o Fabrício, por isso que eu fiquei te perturbando pra você ver. Mas eu acho que é uma informação que precisa ser veiculada, essa sua perspectiva e tal. Porque é a realidade da sociedade moderna, né? Poxa, e como ficou depois da pandemia, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde recentemente dobrou o preconizado de atividade física, né, nas suas diretrizes de 150 minutos, que não é um número inventado, né? O primeiro estudo assim que mostrou grande eram 2 horas e meia de atividade física, portanto 150 minutos, para 300, por conta desta informação. Por quê? De onde saiu isso? A partir de 300 minutos, você começa a ter benefício da atividade física independente do tempo que você ficar sentado. Se você faz menos de 300 minutos, o teu benefício em relação ao que não faz nada carece de um tempo sentado menor. Então, se eu não tenho como fazer 300 minutos de atividade física, eu preciso diminuir o meu tempo sedentário. E o tempo sentado é o paradigma do tempo. O tempo sentado é o paradigma do tempo sedentário. É óbvio que criança vai ter também tempo de tela e tudo mais, essas coisas. Sim. Tempo de TV, etc. Tem outra maneira. Mas, assim, então, o primeiro elemento da prescrição de exercício deve ser reduzir o tempo sedentário, substituir atividades sedentárias por atividades ativas. Uma coisa que a gente fez lá no PLH foi tirar todos os telefones das consultórios, das salas de atendimento. Não tem telefone. Você quer falar com a recepção? Vai lá e fala. Você quer falar com o cara lá no ginásio? Vai lá e fala. Interessante. Né? A impressora é lá no mais longe possível. Então, assim, e eu tenho que ter produto. Então, levantadas programadas, todas essas coisas são fundamentais, porque volume é o que mais a gente tem dificuldade, pessoal. Não tem tempo, 300 minutos é bastante tempo. Então, se eu não consigo fazer isso, eu preciso reduzir o meu tempo sedentário. Né? E você vê assim, e aí, uma maneira fácil de reduzir o tempo sedentário é buscar um antítese disso, que é o número de passos. Então, o contrário de sentado é número de passos. Então, a meta aí de 8.000 passos por dia, né, diminuiu de 10 para 8.000, né, é uma maneira de dizer, ó, eu fiquei pouco tempo sentado. É a prova de que você ficou pouco tempo sentado, é que você deu muitos passos por dia. Então, assim, tentar trocar o elevador, fazer levantadas programadas, andar, se deslocar para fazer a sua refeição, isso é muito, muito relevante, né?
E o mundo moderno caminha no contrário disso, né? De facilitar Muitas conveniências. a sua vida sem que você precise se mexer. E aí tem uma coisa muito interessante que assim, existe um conceito de dependência funcional. E isso é baseado no VO2, que é definido por homens com VO2 menor de 18 e mulheres com VO2 menor do que 15. Essas pessoas, num mundo onde precisa se mexer, vão depender de outra pessoa. Ou seja, o que significa isso? Você tem uma capacidade aeróbica tão baixa, tem uma capacidade aeróbica, uma capacidade de produzir energia tão baixa, que você precisa da energia de outra pessoa para cumprir uma tarefa. Isso é depender. E isso é tudo que as pessoas falam que não querem, né? Ah, você vai viver até 90 anos. Deus me livre, não quero depender de ninguém. Exatamente. Então ninguém... Isso é uma esquizofrenia, né? Isso é tudo que eu não quero, mas o que eu estou fazendo para não viver isso? Esse número, você fisiologicamente atinge 18 no homem, 15 na mulher, lá pelos 80 anos de idade, né? E a gente está fazendo um trabalho lá correlacionando a massa corporal, né, a estratificada, o IMC, né, com a probabilidade de ser dependente. Mas se você pega para uma pessoa dessa que preenche critérios para dependência e perguntar para ela, você é dependente? O cara vai dizer, eu não. Por quê? Porque a demanda energética dele é tão baixa. Tão baixa que ele não vê a necessidade de... Tão baixa. Você, né, para ficar deitado na cama, você precisa de quanto de VO2? 5. Então você só vai se sentir cansado se você ficar tão ruim que chegar a 4, tá morto. Né? O famoso então VO2 de ameba, né? Essa de barata tem 20 de VO2, né? Eu adoro os estudos com animais, né? Adoro, cito pra caramba, assim, muito. Hoje eu citei. Hoje eu citei. Como é que mede VO2 da barata? Não faço a menor ideia. Né? Como é que media VO2 antes de ter o saco de Douglas, né? Você tinha uma pessoa fazendo exercício dentro de uma caixa fechada, aqui saía medindo o oxigênio e o gás carbônico que entrava e media o que saía. A diferença era o que foi produzido, consumido por aquele bicho que está lá dentro. E você faz isso com a barata, só que você tem que fazer a barata se mexer. Você fica dando tapa nela até ela fadigar. Aí quando ela não consegue mais se mexer, você assume que ela atingiu o VO2 máximo. E isso reproduz, aí dá em torno de 20 ml por quilo por minuto. E como ela tem eficiência energética, né? Com vídeo de VO2 corre pra caramba, né? Caraca, uma barata. Eficiência energética, assim, o estado da arte é o canguru vermelho da Austrália. O canguru vermelho, né? Tem um tendão de Aquiles gigante e ele tem a 24 km por hora o mesmo consumo de oxigênio que ele tem em repouso. Porque ele não usa contração muscular. Energia elástica. Tudo elástico. E rigidez. Economia de corrida. Então ele vai, exatamente. Economia de corrida é o... Chegou na aceleração, vai embora. Oi? Chegou no pico de aceleração, vai embora. Exatamente, vai embora. Então, 24 km por hora sem gastar a mesma energia que gasta em repouso. Então, assim, isso... Eu uso muito o exemplo do cavalo de corrida, né? Que tem uma limitação ventilatória, não é cardíaca. Eu gosto bastante disso. Não, esse da barata me surpreendeu. Eu tô aqui. Tem alguns já. Tô refletindo sobre isso até certamente agora. Depois eu vou começar a procurar. Husky siberiano, dentro dos cachorros, é o que tem o maior VO2. 540. Quê? 540 de VO2? Mas no Rio de Janeiro, não. Mas é assim. É um bicho muito mais... É um cachorro aeróbico, né? Sim. Puxa trenó, Sim, etc. Tem Papai Noel. campeões de endurance. Fabrício, eu tenho uma pergunta aqui fora do... A gente conversa muito sobre... Hoje nós temos, não uma febre, e também não vou falar que é moda, porque já é algo que está estabelecido, que são os grupos de corrida, os grupos de ciclismo. E uma coisa que a gente percebeu ao longo dos anos, né? Eu recebi muito... cliente, né, que vinha... Geralmente as pessoas começam a correr depois elas começam a se preparar, né? Uhum. A fazer teste, a procurar ali uma organização do programa de treinamento. Nesse período histórico, você percebe que
esse tipo de serviço tem melhorado? Qual é a sua perspectiva? Acho que sim. Acho que sim. Inclusive, assim, eu lembro de um treinador bem conhecido aqui da cidade, do Rio de Janeiro, que falou assim no começo, cara, a profissão de educação física, que bate com o que você falou, você vai sair fortalecida da pandemia. Mais gente vai querer fazer atividade física, e é o que você falou no começo, e eu concordo 100%. Acho que sim. Acho que as pessoas estão recebendo mais informação sobre isso, estão cobrando mais, as pessoas estão correndo atrás de fornecer um serviço melhor. Sim. Eu tenho dúvida de dizer se é melhor do ponto de vista de saúde, efetivamente, assim, entendeu? Ou ser mais um... É óbvio que essas coisas são importantes. O social. A percepção de... O médico, assim, na medicina tem isso já documentado. A percepção de valor é muito ligado na presteza. Disponibilidade e presteza. E um pouco no julgamento técnico. Mas as pessoas estão sendo mais empoderadas de julgar. Pô, esse cara tem, como dizia minha avó, café no bule. Sim. Esse aqui não tem. Então, isso tem aumentado. Mas, assim, acho que ainda é muito pô, respondo, pergunta, ele me responde. Né? Tá sempre disponível. Isso é óbvio que isso é importante, né, para quem atende público. Mas isso aqui, sem sombra de dúvida, vai ser mais, né? Lógico. Tem que ser. O técnico. Né? Tem que ser. Né? Então, eu acho que talvez a gente precisa... o serviço melhorou, mas a entrega também melhorou, mas precisa melhorar mais ainda, eu acho. Essa é a minha percepção. E geralmente você, assim... É porque as pessoas querem correr, né? Óbvio que nós somos a favor da prática, né, de atividade física e exercício físico, mas se alguém chegasse para você e fizesse uma pergunta assim, Fabrício, eu quero começar a fazer atividade física, exercício físico orientado, a pessoa deveria fazer algum tipo de teste ou poderia começar... Depende do que pode fazer. Eu acho que é importante, né, a gente passar essa mensagem. Muito. Se você tem um risco cardiovascular baixo, né, se você não é hipertenso, não é dislipidêmico, não tem história familiar de doença coronariana precoce, pai e mãe... Hoje mudou um pouquinho isso, né? Pai e mãe antes de 60 anos. Alguém pode me criticar, não, tem que ser pai com 50 e mãe com 60. Mas, enfim, para facilitar. Está assintomático e quer fazer atividade física, tem função renal normal, não tem doença renal, não tem história de morte súbita na família e quer fazer atividade física leve a moderada, vai e faz, cara. Vai e faz. Então, essa decisão, segundo a OMS, é a segunda decisão mais importante que a pessoa pode ter em relação à própria saúde. A gente não deve criar barreiras para isso daí. Se você preenche algum desses critérios ou quer fazer algo mais intenso, né, com a dose maior, aumentar volume e intensidade, ou intensidade, seria interessante você ter uma avaliação para te dar um pouco mais de segurança. E eficiência, né? Dependendo de quem te procurar, vai te dar só segurança. Se dependendo do que você fizer, você pode ter... Bom, beleza, estou bem, mas você pode fazer melhor fazendo desse jeito, dependendo da avaliação que você faça. Sim, interessante. Então, assim, e obviamente se eu quero competir, se eu quero engajar no esporte, a avaliação é muito importante. Embora, volto a dizer, esporte salva a vida. Muito mais, né? As mortes no esporte são midiáticas justamente porque elas são raras. Igual acidente aéreo, né? Exatamente. É o fenômeno do homem que mordeu o cachorro. Isso é um fenômeno, uma teoria jornalística, né? Se você tomar uma mordida de cachorro, sai no jornal. Agora, se a gente sair agora e chegar no meio da Avenida das Américas, tiver uma senhora passeando com um shih tzu, você morder. Se tiver um jornalista próximo, vai tirar foto. Vai dizer, o cara tá mordendo o cachorro ali. Então, quando você inverte a ordem natural das coisas, de alguém cuidando da saúde, fazendo algo que é saudável, ter um desfecho ruim, como morrer, é óbvio que isso vira notícia. Tem um estudo muito legal de maratona que analisou um número gigantesco de maratonistas para ver a taxa de morte súbita. E foi, obviamente, muito baixa.
Maratonas a gente está aí em um para 100 mil, 100 a 150 mil corredores. Meia maratona, 1 para 400 mil. E o mais legal é que esse estudo fez o seguinte: para fazer uma maratona, né, vocês já organizaram prova? Vocês Não. dois? Só corria mas muito tempo atrás. já certamente mas ficaram tô fora. num engarrafamento, sobretudo quem mora na Barra. Eu lembro que quando a gente fazia a maratona do Rio, fiz algumas vezes, passava de ter uma hora que você era xingado absurdamente, né? Porque ficava aquele engarrafamento absurdo, Trava porque tudo. você precisa fechar vários corredores de tráfego para fazer as provas de exercício. No Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, as pessoas não lidam bem com isso. Mas o cara analisou para quando você fecha, e também quem corre, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui sair para correr ou pedalar de manhã e vi um acidente de carro. Então esse estudo analisou quantas vidas foram salvas, reduziu mortes por acidente automobilístico, porque a rua estava fechada. E é um número, se eu não me engano, de 42 pessoas, 42 mortes a menos. Num período que foi analisado. Indiretamente, o exercício. Ou seja, a maratona salvou a vida de quem não estava correndo. Que espetáculo isso, cara. Essa foi boa. Melhor que a da barata. Superou a barata do Rush. Fantástico, é fabuloso, né? Assim, em cidades do mundo, eu não fiz muitas provas em outros países. Fiz algumas, mas você vê o engajamento da população ali. Nossa, eu lembro que corri uma maratona da Disney, larga 5 horas da manhã. Teve uma vez que eu fiz que estava 0 grau, cara. No meio da estrada, no nada, tinha gente sentada na cadeira, Go Runners. Esse ano eu tive a oportunidade de ver Tem por uma placa acidente que o eu Giro da adoro. Itália. É verdade. Eu tava na Itália, e aí, por acidente, eu tô vendo as faixas assim, e falei, cara, não é possível que eu dê essa sorte. Assim, a cidade... Você foi pra Roland Garros, né? Fui, mas aí antes eu fiquei algumas semanas em Spoleto. E aí o Giro da Itália passa por lá, né? Então, assim, você vê a cidade para um momento, não é nem um dia de prova. É um momento. Tem uma eu falei, caramba, cara, se fosse no Rio, pô, a galera tava quebrando tudo, porque a cidade literalmente parou em função do orgulho, né, cara? Você vê que é uma questão outra cultura, cultural, né? outra Aqui cultura. Na Barra, por exemplo, eu chego de manhã cedo para dar personal e tem ali a faixa para os ciclistas, as equipes, né? E aí você vê o pessoal dirigindo agoniado porque tem que abrir espaço pro pelotão. E eu lembro que eu fui há uns 5 anos atrás. Que é a rua do carro? Eu fui pedalar em Fullerton, na Califórnia, acho. Não, foi San Diego, na Califórnia, pedalar normal. E não era via para ciclismo. E os carros, eles iam para contramão para ficar distante de quem estava pedalando. Você tem que andar rápido, mas você pode andar no meio. Eu andei, assim, tava 14 anos sem subir na bicicleta. Eis que minha atleta fala assim, vamos dar uma volta de bicicleta. Eu falei, tá bom, a volta foi de 1h20 para ir, 1h20 para voltar. A sorte que era bicicleta assistida, né? Mas a metade do percurso foi de ciclovia. Quando a gente chegou no centro de Londres, eu falei, cara, agora eu vou ser atropelado, porque tô há 15 anos sem subir numa bike. Não tenho aqui ainda... O ônibus para você passar. É um veículo motorizado protegendo o não motorizado. Tá no nosso Código Nacional de Trânsito. Mas quantas vezes eu de bicicleta na rua eu escutei, vai pra calçada. Porque nem leu, isso não era para ter carteira. Porque você não leu o Código Nacional de Trânsito. Que diz que a bicicleta, assim, hoje, obviamente, que a gente vê a gente andando na contramão, não respeitando sinal de trânsito, todas essas coisas que deveriam ser multadas. Mas estimular essa cidade, assim, era para ter ciclovia de todos os lugares. Pô, de sem bicicleta dúvida. Eu teria chegado aqui hoje da Zona Sul mais rápido. Sem dúvida. Fabrício, a gente está caminhando para o final e você trabalha com futebol profissional, né? Aí tem uma questão interessante que muito se fala do aumento da intensidade do jogo, da parte atlética também. Você que faz avaliação frequente com os atletas profissionais, já consegue perceber alguma mudança no VO2, por exemplo, do perfil dos atletas dos últimos anos? Se tem histórico de dados sobre isso? A capacidade aeróbica tem sido cada vez mais importante em esportes onde ela era menos importante, né? Hoje, o cara corre 14 km numa partida, né? O tênis, vocês sabem disso. Hoje os pontos têm o quê? 20, 22 trocas de bola. Né? E o primeiro sinal de fadiga é perder o resto motor. Quando o cara perde o resto motor, vocês têm
dúvida de que o Andrés Pereira estava cansado quando perdeu aquela bola e o Deivinho fez o gol do Palmeiras na Libertadores de 2020. Foi um bom exemplo, mas é um exemplo triste. É um exemplo triste, lógico, mas né? No tenista, joga a bola na rede. Então, assim, quanto mais... É óbvio que, assim, estou falando do esporte, que eu quero matar o ponto logo. Mas se tiver troca, quem cansar primeiro vai fazer o erro não forçado. Tem um exemplo em luta assim, que é lindo, 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 lindo. Que é Anderson Silva contra Charles Sonnen. O Anderson estava perdendo a luta e já era 5º round e o Sonnen totalmente cansado larga o braço e toma um triângulo invertido ali. Lembra disso? Sim. Aquilo é fadiga. Aquilo ali, assim... Perdeu o controle motor, já não tinha perdeu mais o gesto habilidade. Deixou ser um erro, deixar um braço para um lutador profissional. Só vai fazer isso quem está com lactato lá em cima, quem está muito fadigado. Então, quanto mais tarde você fadigar, melhor a tua performance no esporte. Então, assim, hoje você tem tenistas que podem usar essa valência. Eu vejo isso às vezes, né? Quando avalia alguém que, esse cara nesse esporte, ele tem isso. Cara, usa isso a seu favor. Troca a bola. Sim. Saque voleio não é um jogo pra você. Né? Então, a não ser que você sabe que o cara é ruim, pior que você. Se o cara é melhor que você, fica no fundo, cansa ele, que ele vai errar. Força o erro. Então, isso é cada vez mais uma valência importante. No futebol, sem sombra de dúvida. Né? Não sei se o atleta de futebol tem muito ainda. Não, o que conta é driblar todo mundo e passar pelo goleiro e fazer o gol. Né? Mas para mim é notório que isso hoje torna os jogadores... Hoje jogar em alto nível, fora do Brasil, sem ter uma... Eu recebo jogadores que vêm de fora, com outra pegada. Né? Isso lá é muito, muito, muito relevante. Então, você vai ver assim, os VO2, a gente está organizando um estudo epidemiológico um registro chama Bravo. Eu e mais outros cardiologistas do esporte. O centro investigador principal é o Hospital Moinho de Vento em Porto Alegre. Então, meu amigo Anderson Donelli lá. A gente não tem os números que vêm dos estudos lá de fora. Não tem. 60 e tanto de VO2. Não tem. Não sei se é não sei se é por isso que quando a gente chega lá fora parece estar jogando outro esporte, né? A intensidade... No meu doutorado eu estudei indicadores de desempenho categoria de base de futebol, né? E acabei tendo que buscar literatura lá de fora. E você vê que coisas relacionadas à distância percorrida, né? Quantidade de gestos decisivos que os jogadores fazem, quantidade de mudanças de direção que eles fazem lá fora, na maioria das vezes, é bem maior do que aqui. Mas a gente tem excepcionais fisiologistas aqui no Brasil. A gente exporta profissional para o mundo inteiro. Né? Excepcional. Eu acho que a questão do Brasil, Fabrício, é uma questão cultural que vem desde da base da base. A formação atlética da base é porque a gente também vive numa bolha que é o Rio de Janeiro, as grandes cidades, né? Mas quando você pega a base de lugares mais do interior, que às vezes não tem tanta infraestrutura disponível, que hoje no Brasil está mudando, acho que mudou aqui o fundo. Tá. A gente não abriu ainda o escritório de advocacia, mas quem sabe pode ser um futuro investimento. Mas quando você vai para situações onde a grande maioria dos clubes não tem ainda infraestrutura, essa formação atlética de base que vai servir de pilar para esses atletas ainda pesa um pouco. E lá fora a gente percebe que, né, eu já tive a oportunidade de visitar alguns centros de treinamento, que quando tem a infraestrutura, isso aí o garoto chega já no sub-16 com uma capacidade física muito maior. Não sei se isso que é o que está pesando nessas diferenças de indicadores. Né? Eu acho que tem o papel assim, do treinador de achar que isso é importante. Eu quero meus atletas no melhor condicionado. Sim. Eu acho que E aí, às vezes, o cara bota
peso na tática e Sim. na técnica, eram melhores jogadores e vou resolver com um esquema tático fantástico, Sim. genial que sou. E essa parte física é cada vez mais importante. Hoje os caras disputam 3 campeonatos ao mesmo tempo. Aí tem outra Loucura. questão também, né, Fabrício? Não tem tantos atletas talentosos disponíveis para todos os clubes. Então ele já vem de vários anos, pelo menos na Premier League, investindo na capacidade atlética. Aí você vê que os clubes de menor investimento ali do 5º ao 8º colocam atletas muito fortes para sustentar a marcação 70 minutos. Exatamente. É o jeito de competir. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu tenho visto que isso é algo que cada vez mais relevante. Talvez do Brasil ainda não dê a importância que se precisa. E isso talvez possa ser uma diferença do resultado de competitividade. Vamos ver, a gente vai ter a oportunidade em 2025 de ver exatamente isso acontecendo com o Mundial da FIFA de 32 clubes, né? Sim. Vai ser interessante ver tantos clubes com estruturas e forma de Escolas, treinamento, escolas totalmente diferentes, né? O que a gente vê na cabeça. Para a segunda fase vão só os clubes europeus, será? Vamos ver. Espero que Tomara que não. Tomara que não. Tomara que o nosso talento não for mais, cara. Se esticar o jogo, se for para prorrogação. começa. E assim, só fazendo um paralelo, acho que o jogo do Flamengo com o Liverpool foi um reflexo disso. Exatamente. Né? Esse é um Um exemplo reflexo notório, assim, que quem gosta de futebol lembrar assim, que o time estava muito cansado. Muito cansado. E se cansa. É, rapaz. Você E cansa. se vê pelo relato não dos vê jogadores o jogo, brasileiros do não chega na Liverpool, bola. era sobre isso. Eles sabiam que em algum momento do jogo eles iam virar a chave pela questão Física. física. Então, assim, eu acho que a gente precisa. Mas isso, assim. Vai ter que partir do treinador, né? A gente precisa de treinadores que vejam nisso uma coisa relevante. Eu quero meu time muito bem condicionado. Isso é cultural. Acredito que esteja mudando. Mas Também. ainda carece ainda de uma percepção maior. Chegou a hora dos presentes. Eita, Exato. tem isso, né? Tem a hora dos Que presentes. maravilha. Então, assim, O presente já tá aqui, cara. Que isso? pô, aqui, ó. Ô, rapaz. Entrar lá na galeria da LPH. Fabrício, aqui, ó. Caramba, olha só. Uma Parabéns, camiseta gente. para você treinar. Obrigado. Pra E a tomar caneca para você tomar o café. Toma vários presentes, que beleza. café durante E o o jogo do seu Flamengo. E um iPhone. Que beleza. Isso aí é pra você fazer seu cardio. Show de bola. Muito obrigado, gente. Poxa, Manter seu VO2 quantas em alto vezes me nível. chamarem, tantas vezes eu virei. Pô. Talvez atrás um pouquinho, mas vou vir. Ah, que isso. Maravilhoso, não gente. vi nem a hora passar. Ficava Não, aqui mais foi- 2 horas. Não, isso é verdade. Mas foi um bate-papo muito bom. Muito bom. Ah, A gente te agradece pela tua disponibilidade. A gente sabe que a sua não me rotina agradeço. Isso aí tipo, mega ocupada. Posso garantir, foi a melhor coisa que eu fiz no dia hoje. E assim, Fabrício, a gente tava esperando aqui a gente há algum tempo, tava conversando com o paciente, cara. Então, assim, isso que ele tá falando aqui não é uma questão só falar por falar, é a realidade do trabalho. E quando a gente fala sobre divulgação científica, é porque acaba que quem faz um bom trabalho trabalha muito. E é difícil reservar um tempo para publicidade, para estar em redes sociais. E eu espero que vocês continuem com esse trabalho na LPH. Não só na área médica, mas a gente precisa mostrar que boas práticas existem. Senão fica só o reflexo do que é ruim na rede social e a gente precisa trabalhar. A gente está investindo mais nisso agora, eu tenho convicção disso, não tenho nenhum preconceito quanto a isso e acho que isso é fundamental. Essa cadeira é uma cadeira vazia, a gente não sentou. Exatamente. E chegou o momento de retomar. De Legal, atingir cada vez mais pessoas. Fabrício, você é um cara muito querido pela gente, assim, um grande apoiador também dos nossos projetos, sempre nos ajuda, além de também ser um parceiro de trabalho aí que a gente troca e aprende muito com você, com toda a sua equipe, também tenho um carinho conheço muita gente que trabalha com você lá que são amigos, são ex-alunos até também de graduação, de pós-graduação. Então, só reitero aqui os nossos agradecimentos pelo trabalho que vocês fazem lá, porque eu acho que isso é importante ser falado aqui, e também pelo profissional que você é. Não é à toa que você é referência, não somente no Rio, no Brasil e no mundo.
Tem muita lenha para queimar ainda, entregar bastante coisa para a sociedade, tenho certeza disso. Não somente na área clínica, mas também como pesquisador, que é um exímio pesquisador. Né? Tem publicado trabalhos bem relevantes, quando eu tenho tempo, eu tento dar uma lida. E, muito obrigado mesmo. Ou então, quando a gente está de bobeira lá pesquisando, aparece o nome do Fabrício no artigo. Exatamente. É isso. Gente, muito obrigado. Assim, é um bate-papo fantástico. Parabéns por essa iniciativa de vocês. O nome é fantástico, fabuloso. E, eu realmente gostei demais de estar aqui. Que bom. Com vocês. Pureza da alma. Pessoal, obrigado pela participação em mais um episódio. Deixo os avisos novamente de curtir, compartilhar. Tem os cortes no Instagram, os cortes mais longos no YouTube e o episódio completo no YouTube e no Spotify. E vamos disseminar conhecimento de qualidade, né? Que a gente precisa para manter excelência não só na nossa profissão, mas em todas as áreas. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio do 3 de 10 Podcast. Valeu, galera. Um abraço.